Boa noite, amigos do Quinto Elemento. No episódio de hoje, da Sagrada Família à família disfuncional moderna, muito tempo se passou. Veio o Império Romano, o cristianismo, a Renascença, as revoluções, o mundo contemporâneo. Ela hoje, conforme as ideologias que afundaram o indivíduo no áspero de um mundo material, pode ser constituída de um homem, um sofá e um par de lemingues. Será que ela ainda é um dos últimos focos de resistência contra a visão materialista e decaída do mundo? Sua dissolução é mera questão de tempo ou há um reavivamento dos laços familiares? Afinal, o que é a família? Para debatermos esse assunto que gera muita discussão, trouxemos um pai, um filho, um espírito e um santo. São Luquinha. Puta santo de merda, vocês foram arrumar, hein? E um espírito. Vamos lá, então é isso aí. E aí? Então a família. A Vamos família falar tradicional. A família Está sob tradicional ataque? é tradicional? Então, começa por aí. Com a família. Depende. Vamos retornar um pouco no tempo. O que é uma família, uma família realmente tradicional? Né? Esse conceito de família tradicional, ele é de agora, né? Ele é recente, não tem nada de tradicional. Inclusive, ele não é nem tradicional no sentido tradicional. Ela é nuclear. Explica isso aí. Ela é nuclear. Explica Não, vamos lá. Vamos começar. Por que a família surgiu tradicional depois não é? da Revolução Industrial? Ela vem depois da Revolução Industrial, porque então imagina como é que era o mundo. Às vezes as pessoas esquecem de fazer esse exercício de imaginação. Eles acham que o mundo é que nem hoje, sempre foi que nem agora, que as famílias, tava todo mundo É meio uma junto. questão de escolha. Você A comunicação, escolha, né? Você tinha muito poder de escolha e achava que, né? Imagina ser um mundo... Começa que assim, tem um ponto que é importantíssimo, que inclusive é a criança, a ideia de criança. A ideia de criança é fundamental para estabelecer a ideia de família. Uhum. Né? Você pega, por exemplo, é evidente que a família sempre existiu. Né? O povo judeu, como é que ele constrói? Sim, né? as tribos. Né? A Bíblia, a primeira, né? As primeiras coisas, tudo família. A primeira coisa é clãs, a família, né? famílias, a primeira clãs, coisa exatamente. É o casamento entre Adão e Eva e depois Isso. já vem Caim e Abel, Porque que já dá merda, né? E já começa a treta de família. Não, gente. mas você vê que é Abraão, todo mundo chama Abraão de pai por um motivo. Até a gente, né? Em certo São sentido. religiões abraâmicas, Sim, inclusive. exatamente. Então tem Abraão, tem a família de Abraão e tem uma expansão ali que vai surgindo dos descendentes. Né? Então, e aí você tem aquela galera e aquele pessoal se divide em tribos, e enfim, mas são tribos todas que são feitas em volta de linhagens específicas. Sim, E, são curiosamente, linhagens, é mais ou menos o que acontece hoje, né? Você tem a família nuclear, né? Que vai se expandindo e vai se diluindo também, né? Em Então, outras é tribos. diferente Mas do ali que era acontecia. tribo, né? Ali Não, elas mas em permaneciam outras juntas. tribos, Né? outras. A questão é a seguinte, assim, ali fisicamente juntas. fisicamente, você tinha Exato. e isso é constitutivo de todo o processo, inclusive nem entrando na parte teológica, mas na parte histórica. Não. Então, como é que esse conceito de família se estabelecia? Era questão de agrupamentos, né? Você tem a gleba, né? As famílias, elas se juntavam muito mais por uma questão de sobrevivência, porque Sim. propriamente uma questão afetiva. E de propriedade, né? Mas É, a questão, você a sociedade evolui e isso vira uma espécie de Alicerce. alicerce. Eu acho que também tem isso, porque existe uma coisa que eu discordo um pouquinho dessa tese de que a família tradicional, tudo bem, a família tradicional, quando a gente fala desses caras masculinistas que falam assim, a mulher, Isso aí. o cara pensa na família dos conceito- anos 50, que é um Exatamente, momento, um sim, recorte exatamente. histórico Esse é o assim, conceito, a mãe cozinhando, em casa, Anos o pai- Incríveis, alguém viu Anos Mad Incríveis? Men. Não. Todos esses dos A própria séries, Goldberg. Lucille Ball, Goldberg. Goldberg, que isso sim é uma família, uma família que na cabeça desses caras é uma família tradicional, é o que deveria ser e não sei o quê. Mas sempre, desde as cavernas, havia um papel. O que tem numa família? O papel masculino e o papel feminino. Isso é o que sempre aconteceu. Apenas. Sempre aconteceu. Mas era apenas essa distinção, entendeu? Não tinha distinção o tio, a tia, vamos chamar o tio, vamos chamar... Inclusive, Não. Essas nomeações assim de parentesco, elas vão se constituindo ao longo do tempo. Quem era o cara que era o irmão da sua mãe? o que se tinha normalmente era mais ou menos uma estrutura patriarcal. Que você tem, quando fala na Bíblia da casa de Davi, não é porque era a casa dele, eram as famílias que se construíram em volta da família inicial então, que tinha ali. Não, isso até no Império Romano, Exato.
era patriarcal também, quer dizer, o dono, o chefe Sim, da família era o que... Esse mas um quem detalhe mandava, que quem mandava nos hebreus ali eram as mães, né, velho? Tudo bem que pode ser que a a mãe organização judia assim, mas você já conheceu uma mãe judia hoje? Imagina uma mãe judia há 4 mil anos atrás, É velho. que teve uma subversão que eles fizeram depois, mas... Que alimentação que o moleque tinha. Teve uma mãe judia que fez o filho mudar água para vinho. Pô. Pô, pois é, que ele Pois falou, é, eu não tô né? pronto Vai ainda, lá. não, vai. Mas eu tô falando desse lance para ilustrar, porque o que acontecia era o seguinte, você tinha ali um pai, ele se unia com a mulher, eles tinham filhos, né? Esses filhos iam, eventualmente, filhos, quer sejam eles filhos homens ou filhos ou filhas, né? Eles iam viver a vida, né? Então ali começa a trabalhar junto com o pai, né? Começa a ajudar com algumas coisas ali com a mãe, não sei o que, não sei o que, e de repente eles conhecem uma pessoa com a qual eles querem casar. O que acontecia? O filho costumava trazer a esposa para dentro do núcleo familiar em que ele estava. E a filha costumava ir para o outro para lado. onde está o marido. E assim, Isso quando os casamentos já não estavam combinados. combinados, né? Exatamente. Que era uma coisa muito comum naquele tempo. Que essa coisa de casar por amor também é coisa de Outra coisa ontem, né? Então, a mudança na configuração da família se dá a partir da Idade Moderna, com a invenção da prensa e o surgimento da prosa, inclusive. A prosa ela é fundamental, o romantismo é fundamental para a nova Pra essa formação da ideia família, nova. para a ideia de laço afetivo, o conceito de criança. Há um laço afetivo já em Abraão. Quando ele vai matar Sim. Isaac, ele não vai lá, tranquilo, não tem um laço nenhum, vamos lá, matar um, entendeu? Mas você acha que Existe ele alguma teria, coisa. você acha que se fosse qualquer outra pessoa, ele acharia normal? Matar é um problema. Sim, entendeu? não, mas Não é uma matar questão- o filho é uma... Matar um filho, não, diria lógico. que não mas, havia mas afeto. veja, é a tua linhagem. É a mesma coisa que um animal tem. O animal, ele tem um instinto com a sua própria a linhagem. cria, Claro é. que tem. Não, eu digo, não sei se Entendeu? Não esse tô dizendo afeto que é o que não Davi. tava... Não tô dizendo que não. É, isso que eu tô falando. Não sei se... O amor humano, ele existe desde que Deus botou a eu gente imagino. aqui. Não Sim. tem nada. O ponto é que não é bem que não tinha afeto, era menos passional em certo Pode sentido. ser. A isso questão sim, da isso sim. emoção Exatamente. também é uma... Sim, E aí, inclusive, para sentimentalismo. ilustrar uma coisa que as pessoas já devem ter visto, o pessoal que especialmente já viu o Sul, já viu a foto daquelas casas lá do pessoal lá dos colonos, aquele negócio, que você vê que é aquela casa que ela começa larga, ela vai fazendo assim, crescendo para cima, e as casas são tudo coladinho uma na outra, né? Porque eles vão agregando. Exatamente, É. ia chegando mais puxadinho. gente, É o sempre construía para puxadinho. cima, Famoso construía para o puxadinho, lado, puxadinho. construía para trás, ia fazendo os puxadinhos ali e a família crescendo, né? Exatamente. Até o No momento. Nordeste ainda se vê isso. Sim. Né? Inclusive, pô, a família do meu pai era meio assim. Uhum. Não, aqui, né? Aqui você vai na periferia. Assim, Sim. coisa Não, assim. Quanto menos... o filho quanto casa menos- já aumenta a Quanto casa. menos recurso financeiro, inclusive a distinção entre famílias do norte do mundo, né, da linha Sim, do e Equador, para o sul. para o sul, é radical, justamente por essa questão econômica, né, do desenvolvimento. Você não consegue Cara, comprar uma casa para cada um. Exatamente, né? Você pega, por exemplo, a sociedade americana, o cara tem lá 4 filhos, 3 filhos, os filhos vão para a faculdade, cara, eles vão se ver só no dia de ação de graças. Nem Natal, se bobear, os caras se veem mais. Entendeu? Ou seja, é uma dissociação constante da família, né? Se refazendo em outras famílias nucleares. Nada a ver com esse conceito que se tinha naquele tempo, cara, em que se passava a linhagem. Hoje é uma questão, por exemplo, o principal ponto também é o Estado. Quando o Estado entra no matrimônio, né, e o matrimônio passa a ser legalizado, né, Não isso uma questão mais- já muda a Mas configuração isso, espiritual. é pré-revolução industrial. Quer dizer, isso é. Do casamento. Não sabia que eu estava Não, porque pesquisando, o sabia que casamento na direito- igreja? Casamento na igreja é uma coisa recente também. É. Ah, é? Antigamente, então, são 7 sacramentos, né? 6 sacramentos pela igreja e o matrimônio é um casamento que o casal é que Sacramento. Eles são os ministros. que são os ministros dos sacramentos. Ou seja, nem tinha essa coisa de você ir na igreja. Sei. Antigamente mas você aí começava, era se não, mas juntou, juramento teve perante filho. Deus. Não, Então, só mas era um- voltando aí mas não era- ao direito de família, ele é criado, ou pelo menos nasce lá no Império Romano. Lá atrás, Não, aí é no muito mais direito romano. canônico, né? Não, o que você está falando É, agora. esse direito Não, eu do sei, mas estatal. o Estado tomando conta, de certa forma, interferindo na formação, se bem que, Era bem mesmo com o direito... descentralizado, né? Era. Aliás, não. Era, mas Senado o romano. conceito do Estado se intrometer nos direitos de família
começou lá no Império Romano. Isso eu não posso, É um- não posso é uma- afirmar. Existe confesso que dentro em algumas Se bem instâncias... que os pais romanos podiam doar os filhos, né? Não tinha se muita tinha essa alguma- coisa. Eu não gostei muito dessa criança, feia. Tem sentido Pensei até... em trocar. Tem inclusive. sentido até porque, por exemplo, a maneira que eles tinham para manter os escravos era colocar todo mundo numa grande putaria. Sim, sim. Para não saber quem era você filho podia, de quem. inclusive, vender o filho É, como aí o- escravo. aí- como é, escravo, então. Esse Acredito é, que devia ter mesmo. eu acho que é o grande ponto, que tem pontos na Idade Média, inclusive, eu acho que é no período do declínio, em que, de fato, havia uma... Declínio o quê? Do Império Romano? Não, declínio da Idade Média, Isso, da Idade propriamente. Que já é do século No XI. declínio sei, da Idade 12. Média, você tem um período em que, de fato, os senhores feudais, em algum momento, eles passaram a mediar em alguns territórios as relações entre os casais. Sim. Né? Então tinha até aquela história que aconteceu em alguns casos, não era em todo lugar, em que o sujeito precisava da bênção, aprovação Sim, do senhor feudal. senhor feudal. Para Isso- poder constituir. Até também porque teve toda aquela treta da igreja ter se envolvido muito também depois com a nobreza e ter aquele papo esquisito de nobre apontando o bispo e apontando o padre. Uhum. E aí rola essa confusão. Sim. Né? Mas acho que o principal ponto é o seguinte, seres humanos não sobrevivem sozinhos. Essa estabilidade gerada pelo laço familiar, ela é necessária em certo ponto. Uhum. Né? E até nas primeiras comunidades em que se formaram, as relações econômicas, elas se davam não só pelos laços da carne, que eles são Sim, muito fortes, sim. como por Grupais. Exatamente. o que acontecia, a coisa da interesses, troca de lealdade, presentes, lealdades. a coisa da troca de presentes que precedia o escambo, por exemplo, era muito comum, né? Uhum. Então hoje em dia a gente pensa na família, você começa a pensar no gasto que a criança vai dar e não sei o quê, parece uma coisa que é difícil de manter. Mas antes desse tipo de coisa, ora, as pessoas quando elas iam lidar entre si, a não sei quando elas precisavam lidar com um inimigo, com um cara que elas desconfiavam, Sim. não tinha esse lance, olha, eu vou te dar esse negócio aqui em troca daquele ali. Você tá precisando disso aí? Tá bom, tô. Eu tô precisando desse negócio que você tem. É Você tudo me dá. meio comunista. E mesmo assim, não, e mesmo essas Não, relações... tinha propriedade. Se não tivesse, você não precisaria de brincando. E autorização. mesmo né? essas coisas eram muito rudimentares. O que se precisava, o que se vivia, com o que se vivia naquela época? Não tinha esse negócio de, vou lá comprar uma blusa, vou lá comprar uma calça, Os um caras reloginho, muito pô, tô menos, precisando. O cara tinha terra, E não era assim, você plantava, vivia muito menos porque as pessoas eram melhores. É porque não tinha mesmo não como. tinha, cara, você ter. Se o sustentar sujeito as coisas. vai sair pra caçar, ele não vai sair pra caçar pra ele. Se ele Exato. tá numa comunidade, ele Sim. vai caçar, as outras pessoas estão fazendo outra coisa, volta e você come o que tem ali. As tarefas eram muito bem definidas ali. Sim. A criança, nesse período, ela era vista como mais uma força de Um adulto. trabalho, né? Sim. Inclusive, mesmo depois, a Revolução Industrial tentou, né? Tem. Tentou usar a força, Sim, a força sim. do trabalho Molecada, infantil, sim. que é uma... E aí que vem um ponto interessante. Sabe quem é um dos que primeiro começa a valorizar a infância? Rousseau. O cara Vai que lá. abandonou 6 filhos. 6 filhos, No deixou tudo na orfanato. roda lá. Né? Inclusive, ó, Mas esse- o conceito ele se desenvolve. né? esse acho que é o Na ponto... teoria, o cara... ponto para a gente traçar a distinção, porque você tem o crescimento da estabilidade e do bem-estar das pessoas, diretamente ligado à estabilidade dessas famílias estendidas e das exato. comunidades que se formam ali em volta. Chega algum momento em que, durante a Revolução Industrial, as pessoas se desconectam da terra, né? Então você tem um período lá, o esse pessoal é o ponto. nômade, aí o pessoal se torna sedentário, evolução, e aí chega um momento em que, tem um aumento de produtividade por conta das máquinas, né? E o que acontece é que as pessoas não precisam mais estar perto da terra e de onde o alimento é produzido, necessariamente. Porque as máquinas vão substituindo Sim. esse processo. Exatamente. Então, para a gente ganhar mais recursos, já que não precisa de tanta gente cuidando de produção de alimento, nós vamos para as cidades. Exatamente. Né? Você sai do... E para os núcleos industriais. E aí o que acontece? Normalmente o cara vive num lugar e ele sai dali para ir trabalhar lá na fábrica no outro, né? E normalmente é o homem que vai fazer isso, né? A mulher, dependendo do caso das relações raciais, tinham as mulheres negras, mas enfim, o lance por via de regra, o cara ia lá. E o curioso é que, antes você tinha aquelas famílias estendidas, agora não só você não tem mais tanto espaço para isso, porque tem um monte de gente indo morar numa pequena zonazinha, como os mais velhos que não estão acostumados com o lance industrial, com operação de máquina, e com essas coisas, eles ficam mais no campo. Então você tem essa separação, né? O filho sai para ir buscar uma oportunidade, trazer mais recursos, enquanto os pais ficam para lá. E essa coisa
do filho se desgarrar dos pais para fundar o seu próprio núcleo familiar se torna mais comum. Mas aí é que está a coisa que eu acho que é verdadeiramente interessante nesse caso, é que os grandes industriais, os donos dos meios de produção, esses caras lá, o sujeito que descobriu lá que era dono das minas, Os Rockefellerzinho, né? o sujeito que que descobriu lá os óleos, esses caras, eles não fragmentam a família dele. Não, esse é o lance. Isso até hoje. Exato. É Eles continuam com a família dinástica e eles botam o trabalhador deles para constituir núcleos familiares menores, fragmentados. E isso faz com que... Dissolutos, inclusive, em muitos casos. Sim. Né? E aí o que acontece é que essa estabilidade que vem dessa coisa intergeracional, da manutenção da cultura e da tradição que a família vai construindo e tal, fica toda na mão desses caras, e o sujeito que é o trabalhador comum acaba perdendo isso. Então o que acontece é que a cultura dominante passa a ser regida mais por essas elites e menos pela população. Exato. Até porque quem passa a cultura é mãe. Né? E a mãe normalmente aprende com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu. E quando você quebra essa corrente, fica muito mais difícil dessa coisa ser transmitida. Pô, não tinha WhatsApp antigamente. O grau de mudança começa a ser radicalmente maior do que era até pouco tempo atrás. Né? Você pega o século XVI, século XVII, que ainda está se montando esses conceitos, a mudança era muito, muito precária. Aí vem a Revolução Industrial, que é a primeira revolução que solapa tudo isso, né? Começa a acelerar acelerar o ritmo das mudanças, né? Até a gente chegar hoje, cara. Olha né? Nesse meio tempo a gente ainda não precisa entrar nisso agora, mas, por exemplo, você tem as ideologias que começam a aparecer, né? Mas eu acho que o fundamental, imaginativamente, é perceber esse ponto que é a introdução da prosa, por exemplo. A prosa dos livros que eu tenho pesquisado, os caras, porque isso muda a imaginação. E quando você muda a imaginação, você muda, cara. Sim. Você muda um processo, é um processo cultural, né? Com a internet. Que Também exato. foi uma mudança na imaginação Radical, absurda e radical, e que ninguém estava preparado por isso. Nem nós, que acabamos tendo acesso a um monte de coisa que a gente não teria, nem os caras que estão lá, as elites. Que hoje a mudança é tão brusca que a gente nem dá conta ainda, por exemplo. Não, agora vai ter inteligência Se você voltar artificial. E o impacto disso nas relações, mudou sobretudo radical, né? familiares, também ficam nessa velocidade. Ficam né? nessa velocidade. Maluquice. Então, Mas quando vocês estavam falando, eu penso assim, você falou, os grandes, né, as famílias que conseguiram... Já as dinásticas. Dinásticas se mantiveram, mas, em geral, isso é uma coisa um pouco mais recente que parou de ser assim, mas, em geral, até muito pouco tempo, as famílias muito pobres também, por uma questão de necessidade, viviam como famílias, porque não se separavam tanto, não tinha essa coisa da família nuclear. Isso é uma coisa muito da classe média e, curiosamente, se fortaleceu justamente onde na imaginação desses masculinistas e dessas neofeministas, antifeministas, é justamente onde isso acabou, que foi quando os pais começaram a... É um resgate à família burguesa, que não é nada tradicional. Sim. E que, na verdade, você vê muita como é que é o nome disso? Conflito familiar, muita coisa muito maior nessa situação anos 50, assim, que foi o que gerou a classe média desfragmentada mesmo, como família. Por quê? Porque você retira também o ponto principal, que é o cristianismo. O cristianismo não é que ele desaparece das famílias, ele desaparece no topo, né? Da sociedade. Da sociedade. Você os governos, né? As filosofias que vão surgindo, elas vão retirando Deus do processo. Sim, quando o Estado. Né? Exatamente, o Estado vai ocupando todas essas intermediações que eram feitas por códigos morais, passam a ser leis, né? Porque, como a gente estava falando, até a Rússia fala que a família é importante. Exato, né? exato. É uma coisa que você fica... Eu não defendo a família, eu defendo os valores que orientam uma família. Então. A família em si, se você pegar, cara, eu conheço um monte de família, inclusive família é fonte de abuso. Cara, muitas famílias de abuso sexual infantil é muito comum. Então, família por si
Cara, você anda por aí e vê se tem família que você olha e fala, cara, é melhor. Muito, e aliás, voltando pro nosso lado, que a gente conhece, quantos botecos você não frequentou, que o cara usava o boteco justamente para ter um alívio daquilo que era um negócio maçante, que a família, porque realmente a família perdeu esse propósito. Para pegar um exemplo da literatura, a gente tem lá o nosso famoso Ivan Illich, que é o sujeito que inclusive, esse é um ponto bem interessante, que o Ivan Illich é um cara que ele é da burocracia russa, né? Ele começa a crescer ali dentro daquele cargo e orientado pelos grandes exemplos da sociedade russa daquele tempo. Então ele olha e ele fala, opa, as pessoas ilustradas, as pessoas boas, elas falam desse jeito, elas procuram cargos na burocracia, elas fazem esse curso e elas têm uma vida decente e agradável, né? Opa, vamos lá. Ele vai buscar mais a forma do que o... né? Isso, e ele passa a imitar esses aspectos exteriores, sempre guiados por esse lance do conforto material e das boas aparências, né? E aí ele arruma lá uma mulher que parece bonita pra ele, que tem uma boa colocação social, e ele vai vivendo dessa forma. Quando ele vê, ele passa a maior parte do tempo dele dedicado e com a cabeça no trabalho e arrumar porcaria material, e a vida com a família dele é meio... é desconectada, e quando tá conectada é meio infernal. E que se você olhar de fora... Parece tá tudo beleza. certo. É essa família tradicional que os caras acabam propaganda defendendo. de margarina. Acabam defendendo. Que, na verdade, também não é uma família mal em si. Poderia ser uma boa família. Exato. E agora, só que não é isso que vai fazer. Mas ela não está bem orientada. O que leva o cara a sair da família estendida dele para ir para a cidade? Ganhar mais dinheiro. Sim. O cara quer mais recursos. Não tem nada de errado em querer mais recursos. Claro. Mas o lance é, quando esse vira o centro, o motivador principal do movimento... Ora, você vai agindo em busca de mais dinheiro, você vai ter mais conforto, mas quando você vai olhar para a sua vida mesmo, você vai ver que aquele conforto material ali veio às custas de um vazio existencial completo, da perda da cultura, e de repente você não tem mais o que passar para o seu filho, e olha que engraçado, quem tem são essas elites. E aí eles começam a incutir os valores que são a eles pertinentes ao resto da população, e olha a inversão que acontece, né? O jogo... como o jogo acaba virando. A classe média acaba ficando ali meio inculta, né? Sendo dominada pelo que os grandes industriais e essas grandes elites estão dizendo, né? Se afastam de religião e o cacete. E aí o que acontece é que as famílias mais pobres, que são mais unidas, que têm uma ligação maior com a religião, começam elas a construir algum tipo de cultura, né? Então você vê essas comunidades religiosas aí, mesmo o pessoal evangélico, você vê que rola um lance de subsidiariedade ali, até por conta da própria necessidade, né? Você quer tirar um moleque que tá indo pro crime, você joga o moleque na igreja. O moleque vai lá, ele começa a trabalhar ali com o pastor, ajuda não sei o que, e de repente o moleque, aprendeu a ler porque ele tá indo na escolinha dominical, e ele começa... Fatalmente prospera, né? Exatamente. Você começa a melhorar de vida de alguma forma. E aí começa a construir aquela coisa ali baseado uma nova família, por assim dizer, estendida, baseado nesses valores, que foi o que tirou ele do crime. Então você começa a ter uma certa resistência ali, alguns focos de resistência por causa desses fatores, né? Você vê até, num nível em que, beleza, tem baile funk, tem loucura, tem o cacete todo, mas tem uma resistência dentro da às própria vezes até periferia. Do tráfico. Exatamente. E aí tá passando do limite. É exatamente essa família que é o foco de ataque dessas corporações aí, que hoje alimentam a cultura, né? Eu preciso tirar o quê? Eu preciso tirar esse ponto de afeto, de laço, de valor transmitido, né? Quem que tem que transmitir o valor? É a escola, que já é um negócio, né, totalmente dominado, né, é a televisão, é a internet, são esses os valores, tanto que a gente teve choque de geração, você menos, que o Luiz foi, mas eu lembro, meu pai me teve, ele tinha 34 anos, então a gente teve um choque muito, muito forte de geração, porque no mundo dele era completamente diferente do meu, né, a cultura que eu estava vivenciando era totalmente diferente da dele, né, por quê? Porque já tem essas mudanças, já entrou aquele, né, passamos por Revolução, né, Maio de 68, né, a contestação. O jovem era lindo, o filme que a gente vai comentar no Cine Quinto é isso, né? É um jovem absolutamente sem nenhum valor, sem nenhum padrão, sem nenhuma moralidade. E com família.
com família, uma família mas, assim, próspera, uma família né? bacana, uma família que tenta ajudar ele e ele só sacaneia. E esse era o cara legal. Ele é o legal, cara, é o mocinho do filme. Então, olha Qual é o filme? Desculpa. o Curtindo a Vida Doidada. Ah, sim. Olha a desfuncionalidade que se tornou a família. Né? E pra gente, olhando aquilo, era normal eles Era serem normal, assim, a gente incorporou esse imaginário. Tá bom, mas existe algo que a gente chama de família e que Existe, a família não é a existe mesma desde coisa. que o mundo é mundo. Não é a mesma coisa que o pessoal tá chamando de família tradicional, que às vezes a gente tá generalizando, óbvio que tem cara que entende a mesma coisa que a gente nesse sentido, né? Mas a gente vê por aí uns caras que simplificam demais e vira aquela coisa. A moça vestida como nos anos 50, o carinha chegando, eu adoro, o pai provedor. Eu adoraria também, tem várias coisas legais nisso pro homem e pra mulher. Eu acho fetiche, assim. Não, mas eu acho que existia uma coisa saudável aí. Uma Sim, família, por exemplo, sim. que levasse a sério isso. Fosse uma família meus cristã. pais, pô. Meus pais levaram. Meus pais levaram super a sério. Aí a gente, né? Não sei se são... É que se o cara levar a sério Gerou isso mesmo, aqui. ele fatalmente deixa de ser uma família nuclear. Sim, entendeu? sim. O lance é quando entra a propaganda que o cara é enganado e... Né? Mas o que eu quero dizer é que nessas famílias ou não, porque o que acontece? O pessoal vê, que nem eu falei agora há pouco, vê a forma e não o conteúdo. Nessas famílias existe isso, em famílias anteriores existiam isso, e hoje, como a gente vê nos figurões e também vê em algumas outras famílias, existe isso, que eu não sei chamar, não sei que nome é o nome família que eu tenho na minha cabeça, mas não sei se é um nome, que é uma amálgama que nos protege do Estado, que nos protege do... Sim. E eu acho que isso tem a ver com o cristianismo, que tem a ver com... Mas também antes do cristianismo também existia de alguma forma. Uma proteção do Estado, uma proteção do que vem de fora. A família, desde que existe, ela é justamente esse ponto em que o Estado não penetra. Aqui é sagrado. Né? Então, eu acho que aí tem é interessante tocar nisso, porque nessa questão de o Estado começa a invadir, e aí a família começa a se juntar, de certa forma, para fazer algo não contra o Estado, mas se protegendo do Estado, que acaba, no limite, gerando a máfia, por exemplo. As famílias. As famílias. Então, e não era pai, mãe e filho. O que é a máfia? Se não, assim, um conjunto de leis dentro de um grupo, não é isso? Então, a máfia se fortalece contra o Estado. A máfia é um ótimo exemplo para mostrar o que era a tal da família tradicional. Ela não é constitutiva de pai, mãe e filhos. Não, vem os caras que chegam, tem um cara que entra, que faz o ritual de iniciação, caramba. Ali ele já é membro da família. Ele já faz parte da família. Fazendo isso da parte boa, né? Talvez até eles tenham se inspirado nisso. O cristianismo é assim. Você pode entrar... Mas a máfia é cristã. A máfia é super cristã. Então, a máfia é italiana. A citação é ótima. Não, mas a máfia é super cristã. Dá um ótimo corte. Dá um corte, né? A máfia... Pronto, acabou. Ferrou. Não, eles são... Mas eles são. Cai o canal. Não cai não. Fala mal do cristianismo. Batizam os filhos, vão nas missas. Cristã no sentido, eles tinham uma vida... Quer dizer... Enfim, eu entendi o que você quis dizer. Arrancava os olhos. O Michael Corleone manda fuzilar os outros caras da família enquanto ele tá lá batizando o filho. Exatamente. Não, mas eles viviam numa cultura cristã, sem dúvida. Exato, não seguiam as coisas que deviam seguir, mas viviam. Mas o cristianismo, ele tem uma coisa de que a família vai muito além dos laços sanguíneos, tanto é que você adotar uma criança, quando Jesus chega para a mulher do poço, que eu nunca sei de onde ela vem mesmo. Mulher do poço? Do poço é a... Samaria. Que Samaria era mais ou menos, era o horror, era como se um cara, um bolsonarista encontrasse um cara, né? É como você estivesse em Israel e visse um palestino. Um palestino. Mas aí. E aí você chega lá e fala, não, você pode ser da minha família, desde que, óbvio, você siga algumas coisas que é as nossas regras familiares. Aliás, e a família cristã, da minha água. A família cristã é justamente a família que hoje é o maior confronto, não? Antídoto a esse tipo de controle dos globalistas, do controle dos comunistas, do controle... Tanto é que... todos os totalitários. Quando a gente fala da família russa,
tá lá, mãe, pai e filho, só que acima dela, Tem a mãe até teve russa. a foto, Aquela tem a foto, mãe Rússia, Tem a mãe que, russa. ou Que seja, está acima como de todos, sempre, realmente. como sempre, o que faz a coisa, uma coisa boa ficar ruim é a perversão, literalmente, Exato, porque ela inverte a ordem do que é primeiro, o que vem Retirada primeiro da e o que vem transcendência. segundo. É, Ou seja, retirada- o Estado está antes da família, já está errado. Uma família é uma coisa boa, o Estado até é uma coisa boa em algum, Em pouco algum sentido, mas, sim. mas quando você inverte, aí ferrou. Aí você... Que do ponto de vista cristão, ó, a família é a unidade que gera, preserva e expande a vida, né? Então tem a geração de vida primeira, eles preservam, eles se protegem e aquela vida continua sendo continuamente gerada, como se a família fosse uma semente que ela é plantada ali, é uma árvore, ela vai dando frutos, os frutos caem, novas árvores e elas, né? Enfim, aquela coisa vai se expandindo. E isso, quando você tem um rei, né? Tanto é que o povo de Israel meio que brigou com Deus, né? Falou, mas a gente quer um rei. Deus fala, não é essa... Deus fala, bom, pô, vai. não precisa disso, tem certeza? Fala, quero! Todo mundo tem rei, as outras nações modernas têm rei, por que nós não podemos ter? Né? O progressismo. Vamos ser modernos como os outros. Deus fala, tá bom, vai dar treta. Mas eu quero um rei. Vai dar ruim aí. Vai dar treta. Aí chega o rei e, olha, qual é a função do rei? A função do rei é proteger aquelas famílias, né? Inclusive, o rei pode utilizar-se da força para violar, por assim dizer, os direitos de algum mandamentos. indivíduo em prol da família, porque um indivíduo pode escangalhar a família, né? Exato. Sim. Então, o que acontece é que ali, a base, a coluna de sustentação da coisa é mesmo a família. E aí o que acontece? A subversão se dá quando esse rei, esse governo que deveria servir para preservar a família diz não. A fonte da estabilidade sou eu, o Eu sou a governo, família. e aí vai vocês têm que me servir. O que é completamente um negócio, porque o Estado é a fonte de estabilidade. Tá bom, o Estado se forma a partir de quê? O governante nasceu numa organização estatal que tinha incubadoras estatais. Então, já que não geravam sabemos, vidas, né? Isso é uma possibilidade daqui Porra. a pouco. Pois é. O cara é gerado pelo Estado. Vai saber. O Admirável Mundo Novo, a gente já viu, já recebeu Sim. no nosso grupo lá notícias de incubadoras sem precisar pai, sem precisar mãe. Só com genes de um, gene de outro. E Cara, é uma loucura, né? me parece que isso é uma progressão natural de quando essas elites, os caras preservam o direito de ter família a eles, Deles. incentivam. Famílias dinásticas. E é sempre bom, é sempre legal que é no incentivo positivo, né? O cara nunca te mete uma proibição, ele te dá incentivo financeiro, incentivo financeiro, incentivo financeiro, Sim. né? Aí você vai, até hoje em dia que a coisa chega no extremo, que o cara vai pra metrópole morar num kitnet em que porra, é impossível ele constituir uma E aí família. ele quer ter uma família e ele fala assim, não, eu e esse copo seremos uma família. Sim, E aí, ou eu e meu este- cachorro, a que ideia aqui da isso é família- mais próximo do que a ideia de gente tá família, mesmo, né? sim. Porque o copo tá mais longe, mas o cachorro tá próximo. Do cara poder falar assim, eu quero casar com o meu cachorro, então tudo bem. E aí, ó, Pets. Tão absurdo que a gente já viu notícias que eles noticiam com uma certa, é curioso e tal, mas eu não duvido que isso se transforme. A mulher que teve um marido boneco eu ia e que falar depois disso teve agora. filho boneco e não sei o quê, né? Isso. Ela Então, criou uma a realidade lá. família, existe alguma coisa antes disso que mostra que isso aí não é família. Mas a consequência é o cara sozinho, com o cachorro dele, né? E indo trabalhar. Ele tem ele tem Necessidade. Não, ele tem a falta de uma rede de suporte. Ele tem uma rede de suporte, de confiança, de costumes em Sim. comum, e ainda mais quando você coloca o multiculturalismo no meio disso, que você sai na rua, você não sabe que palavras serão ou não ofensivas à cultura do seu vizinho, né? Então você fica sempre naquela desconfiança, naquele pisando em ovos, Isso. e o que acontece é que você precisa de alguma estabilidade. E onde é que essa estabilidade está se não tem família? Está no Estado. No Tá- trabalho, exato, né? Está no Estado e na corporação. E mais recentemente isso é mais visível que é o seguinte, você não casa mais só, a questão do casamento é uma questão absolutamente legal, né? Porque você tá lá, quando você casa existe um negócio que fica o tempo inteiro em cima que chama-se divórcio. Entendeu? Fica lá. Ele tá lá o Mas tempo tem pairando. inteiro. obrigação hoje, no Então você sentido tá com pra aquela acabar- mulher ali, se você tem uma briga com ela, você não tem uma briga só com ela. Você já tem uma briga com o advogado futuro dela, porque Sim. tudo aquilo ali vai sendo documentado, cara. Tudo aquilo ali vira documento. Ou seja, esse tipo de família não Cada tem nada. xingamento é gravado Não tem nada de Você já entra perdendo, né? Então, os dois, não, né? Os O dois, pior é não, isso. sim. E Vocês os até dois entram com um motivo nobre, a paixão, não sei Sim. o quê. Isso vai se desgastando rapidamente. Sim. Justamente a motivação é ruim,
todo o resto é ruim e sempre acaba, porque Imediato. a paixão vai acabar uma hora. Sim. Se você não tiver outra coisa que mantém Que esse seja, laço presente, Sim, amor que chama. amor, sim, né? Um amor transcendente. Transcendente, né? que não é esse amor romântico. Que hoje em dia amor Virou paixão. Entendeu? Virou O problema é esse, a corrupção dos termos. Todos os termos eles estão corrompidos. Aí o cara olha, você fala assim, não, família tradicional, família tradicional. Ele pensa no ideal só. Que é o ideal do que ele pensa de família tradicional, que ele acha aquilo maravilhoso, ele fala, não, vocês não sabem o que vocês estão falando. Não, ele pensa na aquilo ali é uma aparência. coisa que você está na aparência, confundindo. é só Você fachada está só ali. confundindo. Aquilo não tem nada de tradicional, que não foi estabelecido dessa E, na forma. verdade, Ele foi modificado, está sendo cada vez mais modificado. E aí sim, o que a gente tem que batalhar é construir uma comunidade cristã, enfim, com famílias bem estruturadas que tenham esse objetivo, uma finalidade de, cara, tô aqui, esse mundo é um vale de lágrimas, minha vida não vai ser grande coisa. Então, é a coisa, quer dizer, a gente tem um exemplo disso nas sociedades teocráticas, né, islâmicas, etc. Que aí tudo isso que você está falando acontece lá. Isso acontece. Entendeu? Os caras... Por isso que eles são fortes pra cacete, né? Por isso que eles mantêm-se uma mas fortaleza. o Estado é forte lá também. Não, mas o Estado não é mas o laico. Estado- O Estado problema é... é que ali Mas é uma Estado. teocracia. Mas é Estado. Você não pode ser livre no sentido do indivíduo. Não é uma coisa... o mundo Não é- moderno, mesmo que seja uma coisa... ele ainda tem muitos É muito influxos difícil, da cara. modernidade. Mas o que eu acho, pensando numa coisa um pouco mais... É isso, quando eu falo dessa amálgama aí. Existe uma coisa que é eterna também, que é o seguinte: a mulher, como a pessoa que carrega um ser, a pessoa que gera, de certa forma, né, junto com o homem, mas ela que está ali, nutre e não sei o quê, tem um papel diferente do homem. E assim, tudo bem, mas lealdade, não sei o que lá. Uma família sempre tem que ter alguém que vai gerar outro ser, vai ter que ter sempre alguém que vai cuidar daquele núcleo para que as outras pessoas vão buscar a caça ou vão trabalhar ou não sei o quê. Então existe uma coisa aí que é o feminino e o masculino tem que estar bem Definido. claro e tem que ter os dois papéis. Não dá para ser uma sociedade feminilizada, que é o que a gente tem mais ou menos O que hoje. acontece é ruim, e uma também muito masculina também é ruim. O que acontece é o seguinte, como é que você insere essa família dentro dessa complexidade que é a modernidade, por exemplo? Então, é difícil. Como é que você... Esse conceito clássico, por exemplo, o grande problema você vê em alguns desses que vendem no Instagram, mulher toda assim, não, ela fica em casa, o cara trabalha. Quantos hoje é casais impossível. têm essa condição? Sim. É só o cara de classe média muito alta. Classe média muito alta, o cara que vende muito curso. Existirão alguns casos em que a mulher, ela tem que trabalhar fora, e o cara, às vezes, por conta do trabalho dele, ele consegue trabalhar em casa, Sim, e ele vai fazer um ele trabalho depois, exato. mais doméstico. Não, mas aí Pior, o cara não consegue. De repente a mulher avança na carreira, ele fica estagnado, Nossa, a carreira dele isso é não mais não comum do que a avança. gente imagina. Exatamente. De repente, o que ele faz? Então eu fico em casa, eles entram nesse acordo. Então, mas é uma questão também de você ter inteligência e bom senso com a sua realidade. Exatamente. O que tá O problema é que o problema é quando a sociedade é montada para que todo mundo trabalhe e não tenha ninguém que cuide da família, e aí quem vai acabar cuidando dos seus filhos vai ser o Estado, ou Sim. através Esse é o das grande escolas, problema. entendeu? Então, para mim, não é o fato de uma mulher trabalhar, eu acho, a minha mulher trabalha, eu acho ótimo, e eu acho que ela não seria uma mulher feliz apenas ficando em casa, e eu não vejo problema nenhum nisso. Agora, uma sociedade montada para que a mulher seja impossibilitada, mesmo as que quiserem, de ficar em casa, cuidar do filho, que eu acho o trabalho mais nobre. Sobretudo quando os montadores mantêm as suas famílias. O cara que montou essa estrutura quer manter a dele do jeito que sempre foi. Né? Ele joga um negócio para os outros e para ele se preserva. Esse é o grande problema. Não, até para ele se alimenta disso. Se alimenta disso. A gente não é contra essa complexidade. A evolução, a evolução é uma palavra horrível, mas as mulheres têm essa liberdade. Não é porque a gente é um mundo que eu vivo. Não adianta eu querer olhar para esse mundo e falar, não, seria melhor a família dos anos 50, minha mulher devia ficar com o tornozelo escondido o tempo inteiro, a coisa aqui, meus 4 filhos em casa ouvindo toda noite meu sermão. E existe a famosa frase
da dupla sertaneja Ortega e Gasset. Isso. Grande dupla. Grande dupla. Ortega. Ortega e Gasset. Ortega e Glacê. Que é o Eu Sou Eu e Me Circunstância. Porque, A olha, gente sempre fala isso, né? A gente sempre cita isso. Não, é bom, porque esses caras tem trazem que muito martelar isso. esse troço. Ele, o Julian Marias. O Julian Marias é aquele livrinho, Mapa do Mundo Pessoal. Você vai ver, cara, infinidade, a complexidade que é a construção da sua personalidade. Né? E ela tá totalmente inserida. Você acha que você luta contra o mundo de hoje, mas você é muito mais alimentador, que alimenta às vezes a gente... Isso que o cara busca, que ele acha que é aquele... Tá mais perto dele se ele aceitar algumas coisas que são o que são. Né? Que essa transformação... eu não quero dizer que você vai olhar para o mundo hoje e falar, tudo bem, é assim mesmo, não estou nem aí. Você vai tentar transformar, mas essa transformação é muito mais lenta, muito mais gradual, muito mais tem a ver com o que você tem a sua... Eu mesmo tenho dificuldade disso. Quantas vezes a gente não discutiu aqui? Pô, meu negócio é tocar, não é ficar falando sobre as coisas. Mas aí a minha circunstância está aqui. Exato. E eu espero que o Espírito Santo me ajude a falar o que... Tudo que a gente espera. Todos aqui tem experiências, tem problemas e experiências pessoais com essas realidades de família. Sim. Porque, veja, vocês falam, tem sempre o divórcio pairando sobre as pessoas. O teu divórcio pairando não é só teu divórcio, é ter uma arma na sala. Por quê? Quem enforça as leis do divórcio está enforçando pela força. Sim. Né? E, inclusive, em muitos desses casos, dada a forma como as varas de família funcionam e o cacete, essa arma costuma estar na mão da mulher. Então, quando o cara entra num relacionamento, entra num casamento com o Estado, se ele está orientado puramente pelo material, essa parceria aqui vai ser melhor, porque eu vou ter prazer, a gente vai se juntar, vai ter mais dinheiro, vai ter mais recursos, não sei o quê. Poxa, ele está sendo motivado pelo material e tem uma arma na mão da outra pessoa. A não ser dormindo com o inimigo. A não ser que essa pessoa ela tenha algum valor transcendente, o cacete, esse negócio vai acabar fatalmente dando algum chabu. Deu ruim. E não precisa, não é nem que a pessoa precisa ser profundamente, formalmente religiosa, nominalmente religiosa. Não, sim. Mas ela tem que crer o valor, em algum valor maior, tá dentro dela, algum princípio maior. A gente tem certeza que é de ordem transcendente, mas ela pode não ter essa consciência, né? Então, e quando a coisa não é organizada desse jeito, uma hora dá algum chabu. Sim. Né? Então, mas essa organização é resultado de uma ideia mesmo dos caras de destruírem a família. Não é uma coisa assim, acabou acontecendo assim, foi uma evolução. É uma destruição do cristianismo. A família, por ser uma constitutiva central do cristianismo, algo central, ela vai junto, ela vai no balaio. Mas, cara, a igreja, olha a igreja, a destruição que está acontecendo dentro da igreja. Os caras não estão querendo destruir a igreja, estão destruindo o cristianismo. Você destrói o cristianismo, você implode tudo que faz parte dele. Inclusive tem pessoas que se dizem cristãs que utilizam a família como um símbolo de status. Porque, exato. Ter uma família grande se tornou um direito exclusivo a quem tem dinheiro. Né? E com essa carinha mais tradicional. E normalmente o cara usa isso, a gente vê até em igreja, o cara quase que ostenta os filhos. Né? E aí o que acontece com o cara que, ele vive a vida inteira tendo essa propaganda da falsa... E hoje em dia isso já está mudando. Dessa falsa família. Eu tenho uma... Porque assim, desculpa, se o cara cai também da propaganda, azar o dele. Sim. Não vejo problema nenhum o cara ter 5, 10 filhos. O foda é o seguinte, existem alguns caras que o cara caiu nessa, ele chegou ali nos 40 anos de idade, deu uma merda, ele acreditou na proposta do sonho da família nuclear, etc, etc, sem estar muito bem balizado em valores transcendentes. Às vezes ele até casa na igreja, mas a família não tem fé. Você sabe como é que é essas coisas? Sim. Aí, de repente, o cara tá com 40 e poucos anos, acabou o casamento. Não tem mais nem os filhos perto, que é o que costuma acontecer, ele tem uma despesa a mais para pagar, ele tem o trabalho que ele sempre teve, não tem mais ajuda da esposa em casa. Esse cara olha para a vida dele e fala, velho, o que sobrou aqui? Né? A vida cai, a vida descarrila, né? Exato. E aí esse cara também tá distante da família de origem, né? Justamente porque cada irmão vai para um lado e não sei o quê. Não tem uma rede de suporte. Já não tem mais um suporte. O cara tá atomizado. Ele se lascou. O que esse cara faz, velho? Caramba, mas e aí? O que a gente faz?
Bom, Aí que a gente- Qual é a saída disso? A saída é... Porque assim, é assim hoje. É, A então, sociedade a saída, está construída, cara, está tá assim, organizada dessa a forma. saída é isso, a luta diária de descobrir que, cara, isso aqui é uma merda, isso Liga aqui é pra sua mãe. passageiro. Liga pra sua mãe. Pra minha mãe vai ser mais difícil. É, pra sua- Nossa, liga Nós pro- vamos ter um pouco mais de Liga, dificuldade. tem o Diz que Allan Kardec. o que tem agora, aí você vê que essa situação esquecido, né? é quase como se tivesse um abismo gigante, né? Olha, o cara- fala, termina que eu tive um insight. mas tem um lance aí. O que é que fazia as famílias darem certo? O que é que fazia as pessoas terem laços mais duradouros? Era a consciência de princípios transcendentes maiores do que elas. O cara não estabelecia uma relação puramente comercial Material. e material com o cliente. Ele criava um laço por meio de presente, de lealdade enfim. e o cacete. Sim. A volta à busca desse tipo de laço, Eu acho que é o nosso É, uma caminho. coisa- e em alguns casos vai dar errado, porque o cara, nesse lance da lealdade, ele pode formar uma gangue, né? Sim, que é o que sim. acontece. então. A máfia. A máfia. Acaba virando máfia. Mas, Mas só pegar esse gancho mostrar a mudança, por exemplo, da internet. O que a internet fez? Ela mudou tanto esses caras que acreditaram nesse sonho, como os caras que acreditaram no outro, que é o meu caso, por exemplo. Não, foda-se família, né? O mundo, cara, hoje em Você dia, acreditava revolução nisso, sexual, pô, bicho, não posso ter, Sim. entendeu? E hoje, graças à internet, né, com o com a advento- modernidade. com a né, modernidade, que a gente eu reclama tive tanto. acesso à minha própria estupidez, o quanto eu estava sendo estúpido. Eu Aham. falei, cara, eu consegui ver, graças à internet, o Olavo foi o ponto de partida, mas não foi só ele, depois veio uma rede Eu, né, te gigantesca. ensinei muito. Não, mas ensinou mesmo. ensina todo dia. E essa rede gigantesca que te abraça, que aí é a tua família, eu posso dizer que é uma família que te abraça e mostra você, cara, você não estava certo. Todo teu ideal estava errado. E aí agora para construir isso, depois dos 47, fica muito mais difícil, né? Para construir para você mesmo. Para mim, para mim. Mas eu acho que uma das coisas primeiras que a gente tem que mostrar, assim... E comigo, só comigo, aconteceu com um monte de gente. Sim, Aconteceu sim. um monte de gente que saiu do casulo ali. Pra gente falar para as pessoas que ouvem a gente, principalmente os mais jovens, né, que hoje em dia o casamento, por exemplo, quando você fala em casamento é qualquer coisa, quase. Virou... A própria lei já falou, não precisa nem mais ser entre um homem e uma mulher, pode ser entre o- qualquer... E aí eu não tô nem entrando no mérito, se tem que ter, não sei lá. Eu tô falando assim, essa história do casamento moderno, de todas essas leis novas, vem junto com a história do divórcio e de o casamento ser apenas um contrato social. Exato. Sim. um contrato- Só que o que eu falo para as pessoas hoje, que eu acho que se a sociedade aprender como um todo, isso tudo vai naturalmente melhorar, é o seguinte, a vida é dura, foi uma coisa que eu aprendi velho, devia ter aprendido mais cedo. Ninguém tá nem aí pra mim. Você vai ter que... Muitas das coisas que dão errado, você é responsável Exato, por elas. Claro que tem azar, as pessoas acontecem tragédias Sim, e tal. Mas, em geral, você que controla. Você tem responsabilidade. E quando você vai... Principalmente nesse relacionamento homem-mulher, se você não sabe que... é um caminho e tem que ter alguma coisa maior. Senão, não vai... O divórcio é o caminho natural de duas pessoas que se encontram sem isso, sem uma coisa maior. Não tem como ser de outro jeito. E a gente sabe aqui, todo mundo aqui passou por alguma coisa perto, o quanto é doloroso para as pessoas para os filhos, para você mesmo. O quanto isso não é um Não, é sempre um trauma, não um caminho existe, muito fácil. não existe um E não é divórcio. assim, passou, depois de um tempo passa, porque a relação com a pessoa, isso tudo passa, tudo bem. Mas as feridas... você olha para o seu cicatriz filho, você ali olha tá para ali. sua... Você mesmo tem um monte de coisa. Então, eu passei por isso com pais, eu mesmo passei. Não sei como é que vai ser, espero que meus filhos não passem por isso. Sim. Nós aqui, né? Todo mundo. Então, assim... É um negócio que as pessoas falam, não deu certo, tudo bem. Ainda mais com filho, cara. O mindset, já que tá na moda, tem que mudar da sociedade. Exato. Senão vai dar merda. Já tá dando, né? Já deu. E A gente tem uma geração inteira com mais da metade das pessoas que se divorciaram. Sim. E o divórcio é muito ruim, cara. É um negócio que não... E no meu tempo de jovem, de garoto, uma mulher que não tinha nenhum divórcio ainda, Então. não tinha sido legalizado.
a pessoa desquitada era muito mal vista. Tanto o homem quanto a mulher. Assim, pô, esse cara é um desquitado. Então a gente tem que voltar a ter esse preconceito. Eu acho que sim. eu acho. É verdade. Eu acho um Não, preconceito não que você vai tratar mal a pessoa, mas assim, Não, tem que não ser uma precisa coisa bater. que causa um problema social. Não pode ser um negócio assim, tudo bem. Não, e casou, depois separou. isso virou... O quanto as mulheres, os homens também, os casais, não tem os amigos que falam, cara, Vai embora, larga essa porra. Exato. Vocês Sim. ouviram? Então, isso cansou, virou, tipo de- na verdade... Tem que ser o oposto, né? Na verdade, virou... Não, esse tipo de amigo tem que ser mal visto, desculpa, fala. Não, fala. Fala, vai. Então, acontece que isso acabou virando um status. É. O cara separado é bacana. Sim, exato. Se libertou. Se libertou, porque é um cara livre, porque pá, Aí tá passando pela idade do A mulher é mundo. empoderada, agora ela pode focar na carreira dela. Isso, cara, exatamente. pro homem, pra mulher, isso é É ruim pros dois, né? baita de um peso. Você vê como as vai ser pessoas elas estão carregadas. um vazio E absurdo. existe também uma outra alternativa que é o seguinte, às vezes Não casar, por exemplo. uma das Se não quer, ué. uma das Sim. reações, Obrigado. é o cara falar, foda-se, relacionamento tá ruim. Cara, tá zoado e tá mesmo zoado. Eu vou cuidar da minha vida e o resto que se lasque, né? E aí acontece uma coisa interessante aí, é que de começo o cara ele normalmente pô, a modernidade ela nos induz à dispersão, né? Então a gente dificilmente olha para dentro de nós mesmos, né? E a gente não costuma enxergar as nossas capacidades, as nossas fraquezas, a nossa forma enquanto seres humanos, eu digo forma não física, né? A composição psíquica que a gente tem. Sim. E numa dessa a pessoa ela começa a se entender melhor e ela percebe mais ou menos quais são as coisas que ela tem que fazer durante a vida para ela ter algum tipo de realização. Né? Mas isso é um primeiro passo, que pode até ser benéfico, né? Tem muitos caras que quando entram nessa que é até um lance mais red pill de desenvolvimento pessoal, cara, ganhar dinheiro, ficar forte, não sei o quê, os caras eles acabam tomando consciência de outras coisas que estavam fora Sim. disso aí. Né? E aí, pô, mesmo dentro da vida religiosa, você tem não necessariamente aquele lance do cara se casar e nem dele ser um religioso. Ele pode ser um leigo consagrado. Sim, Ele pode ser um leigo coisas. celibatário consagrado. Sim. Né? E aí... É que isso soa, quer dizer, espantoso hoje alguém falar isso. Alguém assumir esse lance. Sou um celibatário. Mas tem, viu? Lá Mas na tem, não, eu sei que apareceu tem. outro dia Sim. umas consagradas. Tem. Inclusive, eu acho que esse é um tipo de vocação que tende a aparecer com muito mais frequência agora. Né? Até agora, puxando um pouco a sardinha aqui para a Igreja Católica, você tem uma configuração dentro da igreja agora que os leigos têm um poder de ação maior. Antigamente o leigo não podia nem ficar dando pitaco no que acontecia dentro da hierarquia eclesiástica. Agora Começa não a só pode, foda. como parece que deve, porque tá rolando uma baita de uma bagunça, né? E olha, se pode e deve, e muitas dessas pessoas são impossibilitadas de ter um casamento que preste, me parece que vai ter um monte de leigo consagrado se dedicando à igreja. Sim. Né? E botando a ordem na coisa. Né? Então isso é um uma sonho. das saídas. Né? É uma das saídas. Isso seria o ideal. Mas aí, o que você falou depois que a desquitada era mal vista, eu fiz piada, eu estou preocupado até com os nossos ouvintes, deve ter muita gente separada, porque é o mais comum hoje. Sim, não, mas... E na verdade, Eu sou, o que eu digo o que eu acho que a gente precisa voltar a ter é a profundidade do que significa um casal, principalmente com filhos, se separar. Não é assim, Joãozinho vai ficar bem, fulaninha vai ficar legal. Não fica. Alguma merda vai dar. Vai sobreviver, porque todo mundo sobrevive. Né? Vai ser. Mas, cara, Você imagina aquele não filho pode ser. do Romano lá que entregou o moleque para ser escravo. Esse sofreu, mas sobrevive. Mas a questão, o que a gente tem é que voltar a ser tabu. Basicamente é isso. Tem que ser a última. Cara, realmente não deu. Ou sei lá, o cara bate na mulher. Pode ser um negócio não muito. Não é quebrando o tabu, é colando o tabu. Colando o tabu. Vamos fazer site colando o tabu. É que já tem o desquebrando o tabu. Mas desquebrar é muito mais feio. Colar o tabu. Mas o lance é a gente não precisa necessariamente voltar a ser tabu. O lance é a gente voltar a ser sincero. Porque eu acho que é muito mais você voltar a ter um olhar. Mesmo
quando era tabu, tinha um lance do cara ficar pelas aparências. Ele não estava Sim, entendendo. sim. Exato. Agora Sim, amigos do meu pai tinham 2 famílias, É, isso 3 também não é famílias, legal. uma família mesmo, com fogão. Então, essa Quer dizer, família que os caras é meio querem... que um lance, exatamente, Meu, que é peraí, exatamente essa época, da mulher bonitinha. Não, mas aí é em casa. que tá. Aí o cara tem que levar a sério a vida dele, inclusive. Agora, é o seguinte, tudo isso faz parte de levar a mas, sério a mas vida. é o seguinte, ele cuidava muito bem das 3 Das famílias. 3 famílias, legal, bacana. Todas tinham... Não, mas coitado. você vê que... Queria vender isso pra é Pietra que nem Bertolazzi. uma tribo Adorar. indígena é assim, né? Quer dizer, Sim. tanto é que essa ideia de família numa tribo é muito mais ampla, né, do que a nossa, né, que junta esses núcleos. Então, o índio, o cacique lá, o chefe da tribo, É o pai de todos. ele é pai mesmo. Quer dizer, não de todos, mas de boa parte da Tipo abelha rainha, tribo. assim. E o cara tem mulher, tem o marido, mas o cacique pode chegar lá e entendeu? É bom só pro cacique, É, né? O É bom pro cacique e o cacique se diverte. Bom né? não, né? É. O cacique se diverte. O cacique se diverte. Filme de Neville de Almeida. Que pariu. Mas o cara lá os árabes muitas vezes tem essa coisa e não é, ontem a gente estava conversando até, não é essa bagunça não. Não. Tipo, a primeira mulher, ela tem um status que ela decide com quem que o cara vai. Quer dizer, Você diz do muçulmano. dentro né, tem do árabe vários ali, que tem vários. Né? Tem uma Não é uma hierarquia, coisa né? assim, tipo, é solto. Tem uma tipo, hierarquia, cara, uma tem uma suruba ordem. eterna, não é isso. Mas tem, até em puteiro tem ordem, pô. Tem uma hierarquia dentro Falamos do puteiro. suruba, puteiro, o que mais que a gente pode Tudo falar para melhorar o nosso Subfamília. algoritmo? Subfamília. O que mais ele pode falar? Não, eu tava pensando num negócio. Tava pensando em ir embora. Você falou, não, do cara que tem Afinal, várias é o santo, famílias. Ele tem um monte, várias famílias, então o cara tem 3, 4 vidas. Talvez isso também seja um movimento natural de quando o sujeito ele tem uma vida dividida já de princípio. Eu tenho a minha vida profissional e a minha vida familiar. Sim, as coisas já são várias, divididas. Por que eu não posso ter mais uma outra vida? Essas microdivisões. Eu tenho da 2 sua própria empregos vida, e 3 né? famílias. Né? Exatamente. Essas Não, microdivisões então, da fizeram própria sono. vida, né? Que Mas aí... desculpa. Não, o que o Borges falava, você não é escritor das 8 às 6 da tarde. Sim. Você não é contador, isso é toda a tua vida. Exatamente. É toda a vida. O Você padre pode vive- estar exercendo o teu trabalho daquele horário, Exatamente. mas toda a tua vida, ela não é só o seu trabalho. Você O tem pa- muito mais do que o seu O trabalho. padre vive falando isso, tipo, não adianta vir aqui, você não é cristão das 6h30 às 7h30 do 7h30. domingo. Tipo, você tem que ser a semana Exatamente. inteira, Tem que você ser todo, tem que acordar, ser todo fazer dia, tudo cara. certo. Vir aqui é fácil. No final das contas, tudo que a gente falou aqui é uma questão de fragmentação e de falta de unidade. Exato, exato. E que é literalmente o que significa a crise. A crise, quando você pega no grego, crise é divisão. Sim. É divisão. A divisão, ela causa crise. Exato. E o humana dentro o tinhoso, o que ele faz? É o divisor. É o divisor. É Exatamente. a divisão. E aí, Pô, olha chegamos no... e Tá é ganhando. O conveniente. Tinhoso tá ganhando. É uma crise. Mas não vai ganhar. É a crise que alimenta uma unidade necessária para a perpetuação do mal. Bom, acho que... Então, eu vi agora... Mais uma antes vez de esgotamos começar, o assunto. esgotamos o assunto. Ninguém mais precisa Ia discutir falar de sobre família. isso. Vi nem escrever livros, um né? videozinho do Jordan Peterson comentando uma fala do Dostoiévski, que o Dostoiévski, eu não sei qual que é, mas ele fala assim, você não é só responsável por aquilo que você faz, você é responsável por aquilo que todos fazem. Uau. E aí ele deixa meio no ar ali, e aí eu vi o cara meio que... E aí eu não vi direito assim, a sequência que a gente ia gravar, mas aí ele fala alguma coisa de escolha. Eu falei, mas é isso mesmo, a escolha que você faz para tua vida é aquela que vai direcionar as atitudes de todo mundo ao seu redor. Então realmente faz sentido essa coisa. Sim. Você fala, cara, você orienta a atitude deles. Entendeu? Se você achar realmente que você é o centro do mundo, que suas opiniões são as mais importantes, não sei o quê, cara, você vai receber em troca esse espelho. As pessoas vão olhar para você e vão meio que cagar. Com toda razão, aliás, né? É isso, você tentar sair disso e olhar, cara, qual que é o centro? O centro tá ali, né? Não tá aqui. Então tentar, cara, puta que pariu, de fazer essa É um dificuldade, exercício, né? difícil. Essa dificuldade você Ainda mais tirar- para caras geniais como eu. Tinha Muito difícil. um lance na psicologia objetivista, eu realmente fui meio fundo nesse esgoto, que é meio errado, mas
uma coisinha ali que é aproveitável. Uhum. Que o Nathaniel Brandon, que é um dos peguetes da Ayn Rand, que é o psicólogo, ele... O cara pegar pegar Ayn Ayn Rand Rand já já- pra mim, ó. É. Ó, pô. O cara consegue... O Philip já- Rockefeller também, aparentemente. Testosterona. Poder de testosterona abstração. Não, e o no poder, talo, né? e poder de Não, abstração. e ele era casado. Haja tesão. Ele era casado, a Ayn Rand era casada, eles tinham uma espécie de um contrato que autorizava a coisa. E era um Caralho. acordo mútuo entre as famílias. Olha que porra. Enfim. Se a sua vida ela é vivida para você satisfazer as suas aspirações, né, de forma racional e egoísta, né, dentro da concepção da Ayn Rand, É. então a sua relação com os outros é uma relação sobre você, não é sobre o outro. E quando você está olhando para o outro e tendo uma discussão com ele, a conversa que você tem com ele é uma conversa que reflete algo do seu desejo. Então, normalmente, do seu desejo não, mas das suas aspirações, etc, etc. Então, quando você conversa com o outro, aquilo que você recebe de volta, quando te incomoda ou quando te agrada, é como se fosse um reflexo de quem você é mesmo. Então é como se o outro fosse um espelho. Uhum. Quanto melhor é a sua relação com o outro, melhor o outro vai ajudar você a se ver. Né? Então, tirando essa tralha de que a relação com o outro é só sobre você, existe uma verdade nisso. Né? Sim. Quando você lida com o outro, você passa a se conhecer melhor, dentro das semelhanças que você tem com o outro e dentro Até das diferenças. das diferenças, porque as diferenças tornam essas características mais óbvias. E na família, você começa a perceber que existem traços muito comuns entre vocês e você começa, por conta de tantas coisas que tem em comum, as pequenas diferenças se tornam mais óbvias e o autoconhecimento, até mesmo do ponto de vista do individualista que está preocupado em conhecer, se torna mais fácil Sim. dentro dessa estrutura, né? É. Então, no fim das contas, essa atomização torna mais difícil das pessoas se conhecerem. Eu sempre penso assim, Porra. a gente normalmente quer fazer muitas perguntas e, como é que é o nome disso? Intelectualizar as coisas e não sei o quê. Agora, família. Funciona, bicho, há milhares de anos, milhões de anos. Funciona, acabou. Tipo, não importa se você é desse jeito que você... Funciona, faz Ela não certo. funciona do jeito ideal que você imagina. Claro, mas ela porque funciona. nada funciona do Exato, jeito ideal. Nada, Não- mas ela exatamente. funciona. Posto Às que vezes isso aqui é um vale de funcionou lágrimas. quando a questão era sobrevivência na Terra, Sim. funcionou quando a questão era se proteger do Estado, funcionou quando a questão era tentar... Era o amor romântico. Era o amor romântico, funcionou quando a industrialização apareceu. Tá Não, funcionando, eu tem tô falando funcionado, porque mas ela tem... Eu ela pensei sofre- nisso, esse insight é justamente por isso. Mesmo o cara que é o individualista, Ayn Rand, não sei o quê, Teve uma pra ele vai ser bom. Pro cara que pensa diferente, se o cara tem alguma verdade, pensa com alguma sinceridade sobre o que é verdade, o que é, ele vai ver que isso vai ser bom. Uma família saudável, óbvio. Não uma família que E nem pro você falou. sujeito, e aí não adianta também, o lance todo é a sinceridade, porque se o cara vai ficar com essa bitola, não, tem que ter família, porque eu sou conservador, tem que ter família, tem que ter família, e não é o lance dele, ele não funciona É, com não é aquilo, vocação, não tem rapaz, vocação. mas na merda, claro. então e tem que ser isso aí. sincero. Não é família, é amor ao próximo, amor ao próximo. O princípio é esse, é o amor ao próximo. Se você olha o outro como um inimigo ou como um adversário, você já perdeu a batalha. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o tio, pode ser um cara distante, enfim, esse é o grande ponto. E é talvez o mais difícil, porque... eu sempre tento fazer o pato Paulo Ricardo aqui, que fala assim, Jesus não veio salvar você que é legalzão. Veio salvar, cara, aquele salvar cara eu. que você odeia. O Zé Dirceu. O Zé Dirceu veio salvar o Lula. Sim. Entendeu? Ou seja, todo mundo tem direito à salvação. É isso aí. Poxa, e Maravilha. vamos acabar o programa sem a citação clássica do Tolstói. Vai ser o único porra. programa sobre família Que não fala. Não Vamos falar. Não vamos falar. Quer Vai saber, buscar. procura. Tolstói e família. Tolstói e família. Agora, recomendações de leitura, os livrinhos que eu tô lendo são muito bons. Tem 2 do Jorge Dubic, um chama Idade Média e Idade dos Homens, eu vi lá, e o outro As interessante. Damas do Século XII. Você vai ver a configuração ali de como eram as... Cara, era totalmente diferente. Aliás, eu li o livrinho Família também. Não tem a mãe, porque a mãe, o cara é viúvo. Mas o Sol é para Todos. É a história de um pai que é advogado. E quem escreve o livro é a filha de 9 anos, que tem um irmão de 13. Tudo tá aí nesse... E é tudo através de... E tem a relação do pai com os filhos é muito bonitinha. Assim, você então, fala, não, puta, tá é isso, não isso. tem a família completa. A mãe não Tem tá nada lá, a ver com o não filme, sei o quê. aquele filme. É o filme. filme, É é baseado, baseado quer dizer, no o filme é baseado no livro. Ah, legal. E, cara,
É muito bonito. E ali você fala, isso é uma família. Não tá by the book. Ao mesmo mas tempo, uma você vai ler um monte de literatura mostrando que não deve ser uma família. família. Tá cheio, né? Pô, até Assista Naruto. Eu tava vendo. Naruto a gente tem tava- Em família. algum momento do papo, eu tava lembrando. os Simpsons. O The Goldbergs, né? Pô? Goldberg. Em algum momento eu tava lembrando de Gran Torino. De Gran Torino. Sim. Pra mostrar como família também não quer dizer porra nenhuma. Pois é. Porque, cara, aquele cara que era o único que tinha. Os filhos Valores, só vão lá na igreja por causa do enterro. Cara, a cara dele, quando começa a chegar as netas lá, ele tá assim, olhando a neta com a blusa aqui, a cara dele assim. Quer dizer, aquela galera não tem nenhum vínculo, valor, entendeu? Tanto que eles ficam lá falando mal do pai, os dois irmãos, enquanto o pai tá lá. Né? Enfim, você vê. E aí o cara vai viver sozinho, né? Ele vai achar laço com quem? Com um coreanozinho lá. Que é um chinesinho. exemplo de família disfuncional, Succession. Succession. Agora, Succession. o Yellowstone, que é uma espécie de Succession mais caipira, Succession caipira. é uma família disfuncional, mas ao mesmo tempo é uma família que tem aquela coisa dos valores da... Tá, É interessante, essa é não tem interessante. valor nenhum. O Isso The é Nova York. The Goldbergs é isso, né? É uma família judia, mas é uma família totalmente secularizada, mas Sim. você percebe que está carregada. valor. Nossa. Carregada Tem de duas valor, né? recomendações que vão matar. Todo mundo odeia o Crise, eu, a patroa e as crianças. Total, mas é bom, é isso aí. Família, São cara. típicos, Família, típicos. é isso aí. Fala assim, ó, não é perfeito. Aliás, em vários episódios é o que eles Sim, falam, às vezes exato. até literalmente. Pô, minha família não é perfeita, mas é a minha família. Exato. Sim. É isso. Basicamente é isso. Então, É isso se aí. você não tem família... Achem famílias assim, se juntem. Forme cara. uma família. Se você não Construam. tem... ou tenha laços com as Procura pessoas um de caba verdade. legal que tem uma família mais ou menos estruturada e frequenta a casa dos caras. Você vai ver exato, como é que vai isso aí. ser. Mas não é pra casar com o cara. Não, né? Não, Também, isso- né? isso a Não gente- precisa, Não precisa, não precisa. Não precisa. Nem com o copo, nem com o cachorro. Nem o gato. Então é isso aí. Então, pouco mais uma vez, assim, a gente não esgotamos. Para de cagar a regra, Esgotamos deixa o assim. cara casar. Case com quem você quiser. Casa. Seu preconceituoso. Exatamente. Seja feliz. Seja Nossa. feliz. Não, pronto. É o demônio falando, né? Falando, É isso aí. Tira isso. Como diz o capeta, seja feliz. Realmente. Um abraço, até o próximo até- Quinto Elemento. Até. Programa Quinto Elemento. Agora o editor dá um jeito. Começou parecendo um golzinho 1.0 na chuva. Você acha que foi?